Estamos de volta para destacar o esporte de Blumenau, que esteve em ação neste final de semana. Destaque inicial para o vôlei masculino, que se classificou para as semifinais da Liga Nacional B. Venceu Monte Cristo por 3-0. Mas veja os outros resultados deste final de semana. Esta é a foto da equipe de bolão 16 feminino do Vasto Verde, campeã da Copa FIME, disputada em Indaial. Parabéns para a treinadora Elise Grau e todas as jogadoras. Pela Liga Nacional de Futsal, o time de Blumenau conseguiu um excelente resultado. Foi a Sorocaba, São Paulo, e empatou com o Magnus, time do craque Falcão. 4-4 foi o placar. Os gols foram marcados por Lucas, Ceará, Pica-Pau e Ante. O próximo jogo dos blumenauenses será em casa, dia 6 de abril, no ginásio do SESI contra o Cascavel, do Paraná. E esta é a foto da equipe de ciclismo de Blumenau, que participou da primeira etapa do desafio Vale Europeu de Ciclismo em Indaial. Parabéns para a Ana, campeão no geral feminino, ao Marcelo Moser, o Pinguim, terceiro colocado na categoria Elite, e toda a equipe, o Silvio, o Eric e o Christopher. E falando em pedal, ele pedalou mais de 2.000 quilômetros em direção ao extremo sul do Brasil, de Blumenau até Chuí. Voltou e agora se prepara para outra aventura bem mais longa, chegar ao Iapoque, extremo norte do país. Professor Pedro Wilson Bartelli, boa noite e obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Agora mais tranquilo, mais descansado depois de 2.000 quilômetros. Como é que surgiu essa ideia, professor? Na verdade, já havia feito outras viagens e agora aposentado já há 3 anos. Então, resolvi economizar por um tempo e agora fazer então essa viagem mais sossegada, com mais tranquilidade, podendo fotografar e curtir mais as paisagens, conversar com pessoas, principalmente à noite, quando se para, né? E poder ver a natureza, como trabalhei muitos anos nessa área, a parte da vegetação e principalmente os animais com quem a gente trabalhou, e nessas regiões por onde passa, espécies similares e espécies diferentes que não ocorrem aqui, e vendo isso na natureza. Além dessas novidades, o prazer em viajar, passear, conhecer, qual é o principal desafio de uma viagem dessa, por exemplo? Tem uma frase que a maior aventura que um ser humano pode fazer é viajar, e a maior viagem que um ser humano pode fazer é para dentro de si. Então são duas coisas: em busca do desconhecido para conhecer algo a mais, somar aquilo que a gente já conhece, e ao mesmo tempo ter um período posso dizer, de isolamento enquanto se pedala sozinho 7, 8 horas por dia, para introspecção, né, para a gente se conhecer um pouco, com relação também ao limite físico, porque o limite físico é um fator. Eu acho que o mais difícil é o controle emocional. O que estou fazendo aqui, debaixo do sol, chuva, correndo certos riscos, mas ao mesmo tempo, quando chega o que estou fazendo aqui, minha resposta que vem automática de dentro é ganhando saúde, porque sou diabético 2, então isso também é uma questão. Já com 62 anos também, tem que ter um controle, porque vou fazer uma viagem de 5.000 quilômetros, não vai ser 200 metros num esforço exagerado que posso ter uma lesão. Então, fazer uma viagem sem ter uma lesão e um controle alimentar, tudo isso soma para ser um pouco melhor. Nós temos algumas imagens dessa viagem que o senhor fez até o Chuí. Qual foi o momento mais bacana, ou os momentos mais bacanas, e também se teve alguma dificuldade nesse trajeto? Esta imagem lá da divisa, muito interessante, as questões históricas também, né? Sabendo da província Cisplatina, que era o Uruguai, depois até onde iria o Brasil, até onde viria o Uruguai, essa Lagoa dos Patos, lá onde tem a fábrica de gaiteiros do Borghetti, são imagens muito interessantes que marcam, né? Nas pousadas, etc. Então, dos melhores locais, na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não consegue fotografar, porque são algumas imagens muito rápidas, né? De um certo animal, por exemplo, um zurilho cruzando a estrada. Você não dá tempo de tirar a máquina e fazer a foto.
ou de um gavião pegando uma ave muito próxima a você, também algo rápido. E os cachorros incomodaram muito? E eu tenho este problema que são os cães, né? E na verdade quando você pedala, depois com o tempo fui percebendo também em outras viagens, que quando o meu ritmo é relativamente rápido, uma cadência de 70 por minuto. Então, quando passo perto de onde tem cães, eu tenho que reduzir a 15, 20 por minuto, mais lentamente, e o cachorro se acalma. Né? Mas, qual é a velocidade média? A minha, desta vez, agora, a velocidade média é 12. Né? Em função do peso, das condições da estrada, porque uma coisa é viajar na BR-101, no trecho duplicado, com acostamento bom, sem grande subida e descida. Outra questão é onde não tem acostamento, ou acostamento ruim, ou quando nem tem acostamento. E o trânsito não é um risco? O trânsito eu acho que é um risco, mas prefiro pedalar sempre na BR, sempre que possível, porque na cidade você não tem o acostamento e o veículo é muito mais rápido. E não tem como fugir, você está acuado o tempo todo. Bom, o professor falou, né, do tempo de pedal, né, são em média 12 km por hora, nesta bike aqui que ele trouxe no estúdio. A gente vai mostrar aqui agora rapidinho. O que o senhor leva tudo nessa bicicleta, professor? Posso levantar? Pode. Bom, o seguinte, nós temos... Pode levantar não, tá bom. Nós temos, por exemplo, uma das questões complicadas é saber o que tem em cada parte, porque na hora que eu preciso, né, no lado de cá eu tenho o pneu, 4 câmaras, as chaves, a bomba, a cuia do chimarrão, que só vou usar à noite, etc. Do lado de lá eu tenho alimento, então, amendoim, doce, amendoim salgado, porque sou diabético, a maior parte salgado, pão torrado, lanche, então pelo menos 2 lanches, 2 bananas e 2 laranjas. Aqui em cima os documentos, e em caso de emergência tem que ter papel higiênico também para salvar. Neste caso aqui, eu tenho a pasta de dente, a pasta, a escova, etc. Eu vou passar aqui para a gente ver se consegue mostrar aqui, ó. É que a bicicleta está aqui, mas aqui nessa pochetezinha o senhor leva a creme dental, a pasta de dente, né? Que se usa mais rapidamente, um canivete para descascar laranja, etc. Né? Certo. Nesta aqui é a água, eu congelo, aqui cabem 6 garrafas de meio litro, mais 2 de refri, congelo 4, e aí vou trocando, porque aqui embaixo tem roupa e garrafas. Aqui também tem garrafas de água. Então, de manhã eu saio com, agora calculando aí uns 80 quilômetros, eu saio com 6 litros de líquido, certo, que também é um peso, né? Quando fazia mais quilometragem, precisaria mais. Então, agora saio pelo menos com 6 litros. A não ser o dia que eu tive que fazer 150 quilômetros, aí eu levei junto 11 litros de água. A minha curiosidade é o modelo da bicicleta. Desculpa a minha ignorância, eu não sou especialista, né? Não sou ciclista e muito menos entendedor. Né? Mas qual é o modelo dessa bicicleta? Na verdade, eu também não conheço, posso ser franco, eu não conheço muito de bicicleta. Na primeira viagem que eu fiz, só sobrou o guidão. E depois eu vi que o garfo da frente, aqui essa bengala, é confortável. Porque, amortecedor, né? Aí depois, essa aqui é uma bicicleta que tem amortecedor traseiro também, né? E o assento, a peça mais cara está aqui, R$ 1.200, é um assento importado da Inglaterra, próprio para a viagem. É de couro, né? É de couro. Confortável, professor? Muito confortável. Eu testei vários outros e ficou esse assento aí como mais confortável. Então o senhor adaptou um pouquinho, né? Capacete, o boné, porque solo chuva, né? Aqui tem os velocímetros. GPS também, professor? Não. Na verdade, eu tenho o Strava, aqui eu não falei que eu uso o celular, né? Sim. O Strava, então ele vai fazendo a rota, vai marcando, né? Assina, né, a sineta para quando precisar, sim, uma luzinha que na verdade só usei uma vez, porque pedalei de noite, a luzinha traseira e a bandeirinha, eu coloquei a bandeira do Brasil, aí coloquei, como a gente é da área de biologia, a ave símbolo e a árvore símbolo do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, então, como, né? E cada estado tem uma bandeirinha com a árvore e a ave símbolo de cada estado. E a cada estado eu vou trocando a bandeirinha. E agora Iapoque, são quantos quilômetros até o Iapoque e quando que o senhor pretende iniciar essa viagem e quanto tempo o senhor espera concluí-la? Depende de alguns pequenos fatores. Devo sair dia 3 ou 4, agora, semana que vem.
mais ou menos, ida e volta, calculado em torno de uns 14 mil quilômetros, porque não é só ida reta em zigue-zague, eu quero conhecer alguns lugares, porque em alguns já passei, então pretendo passar em alguns locais. E em quanto tempo, calculando aí mais ou menos 80 quilômetros por dia, então lá para outubro ou novembro, né? E uma coisa que a turma não tem muita noção é o custo dessa viagem. Pois é, ia ser minha próxima pergunta. É um pouco mais caro que ir de Uber, talvez um pouco mais barato que ir de táxi, mas a média... Mas o senhor tem algum apoio ou está bancando do bolso? É Fundação Bertelli. Fundação Bertelli. Próprio. Tem algumas coisas mais pequenas. E o interessante é o seguinte, mais ou menos, então agora ainda vão faltar uns 250 dias. 250 dias, a cada dia um pernoite, em média, R$110. E mais ou menos mais 100 de alimento, conserto da bicicleta, etc. Então dá um custo médio de 200 por dia. 250 dias, 8 meses, R$50 mil. Quantos quilômetros o senhor faz por dia? A média é 80 agora, só estou mais sossegado, 62 anos, então agora está mais calmo. As outras viagens eu sempre fazia 120 a média. Meu recorde foi Canoa Quebrada Fortaleza, 202. Olha. Mas não competi com ninguém, né? E outra coisa, eu estou levando um certo peso, né? E outra coisa, eu estou fazendo mais fotos, posso parar e tal. E isso também atrasa a velocidade média, porque quando você para, em 2 minutos já esfria a musculatura para não ter lesão, até esquentar novamente leva um tempo. Professor, obrigado pela presença. Sucesso, uma ótima viagem para o senhor Iapoca. A gente vai acompanhar, né? O senhor vai nos informando do trajeto, onde o senhor está. A gente vai estar aqui divulgando no Nosso Esporte. Muito obrigado pela presença. Agradeço, e a gente faz algo que eu acho que é interessante, até para a gurizada nova, né? A juventude. Esporte, qualquer esporte só soma, né? Então, dentro da moderação. Vilmar Minosso, meu amigo, muito obrigado por mais esta participação no nosso 8º Nosso Esporte. Eu te agradeço, só chamo a atenção para o dia 7, dia de encher o Galegão. Primeiro jogo das semifinais da Superliga B de vôlei. Blumenau recebe o Vôlei Ribeirão Preto. Está caminhando para a elite do voleibol. E essa semana também a Jéssica Maier, agora no dia 28, recebe o Prêmio Brasil Olímpico. Foi a melhor atleta do ano a nossa passado. Capitã da seleção da GR, né? Nossos cumprimentos a ela, a técnica Ana Paula e todos que fazem parte, né, dessas conquistas. Beleza, Minosso, obrigado. Bom, nosso esporte de hoje está chegando ao fim, mas você pode ver a reprise na próxima sexta-feira aqui na FURB TV, também às 8 horas da noite, ou se preferir pela internet, no Facebook, canal FURB, ou então no YouTube, canal FURB TV. E como a gente já é de praxe todos os finais de programa, hoje nós vamos encerrar com uma música do grupo Kid Abelha. Lembra do Kid Abelha? Anos 80, anos 90, eu gosto muito. Kid Abelha, fixação, um abraço e até a próxima semana.